Voltamos para o nosso segundo bloco do Cidadania no Ar, hoje discutindo a questão das mensalidades escolares para 2012, o que pode ser cobrado, como pode ser cobrado, o que pode ser reajustado, enfim, algumas dicas aí aos nossos pais e alunos do que pode ser feito para 2012. Primeira pergunta que eu queria fazer, e eu acho que é bastante importante, é saber dos nossos convidados a questão da inadimplência. O aluno inadimplente em 2011 terminou o curso, aí eu acho que muda um pouco de figura, se na universidade ou na escola. Quais as consequências dessa inadimplência? Ele pode fazer a matrícula para o próximo ano letivo? Como funciona isso? Fique à vontade. Bem, a Lei 9.870, de 99, ela estabelece a regra geral segundo a qual os alunos adimplentes têm direito à renovação de matrícula. O que é uma renovação de matrícula? E o que é a matrícula? A lei define a matrícula como o ato de contratar a instituição de ensino. Então, quando eu passo no vestibular, meu primeiro ato após a aprovação é assinar um contrato, onde estipulem as regras ali, não só das minhas mensalidades, como também do serviço educacional que vai ser prestado. E este contrato vai ser renovado semestralmente, se for uma instituição de cunho semestral, ou anualmente. Então, esta renovação do contrato, em período semestral ou anual, corresponde à matrícula. Esta matrícula, este ato de ser matriculado, de renovar este contrato, a cada ano é garantido àquelas pessoas, aqueles alunos que estejam adimplentes com a instituição de ensino. Então, a contrário sensu, a lei não autoriza os inadimplentes a se matricularem. Daí a nossa orientação para que sempre ocorrer uma imprevisão financeira, ninguém fica desempregado porque quer, ninguém tem problemas de saúde porque gosta. Ocorreu algum tipo de imprevisão, até porque o Código do Consumidor autoriza a revisão das cláusulas contratuais ou das prestações em caso de imprevistos, de fatos supervenientes, não é? Então, procurar a instituição de ensino. Hoje, há instituições que concedem bolsas de estudos, concedem parcelamentos, não é? Renegociações do débito. Não deixa para matrícula, porque geralmente quando chegar a matrícula já acumularam algumas mensalidades e o valor pode ficar um pouco mais salgado, não é? Então, buscar logo ao primeiro problema, a primeira imprevisão nas suas contas, buscar um diálogo franco com a instituição de ensino para tentar já planejar a sua renovação de matrícula, seja através de um parcelamento em prestações que sejam pagáveis, seja através da concessão de uma bolsa, de um estágio, de uma monitoria, enfim, uma forma de tentar minimizar. Vamos lembrar que há vários programas governamentais, não é, que têm minimizado também os efeitos da inadimplência. O FIES, que é o Financiamento do Ensino Superior, que é concedido com juros bastante atrativos, é um financiamento, você vai pagar no final do curso. ProUni. Né? O ProUni, não é? O programa Universidade para Todos, né, que realmente tem obtido sucesso aí, principalmente nas camadas menos favorecidas da população. Então a gente pode imaginar, Dr. Waldson, falando de faculdade, de universidade, que o aluno que não tenha pago, que esteja inadimplente, a esta instituição não é obrigado a renovar a matrícula deste aluno para o ano que vem, é isso? Nesse caso, só é obrigado desde que haja um prévio acordo. Né? Porque a instituição, ela presta um serviço. Então, feito a matrícula, forma-se um grupo para que aquela instituição promova o trabalho dela, que é o ensino. Se houver um pré-acordo, então ela é obrigada. Se não houver esse pré-acordo, aí ela não é obrigada. E havia um tempo, né, doutor Sérgio, que a gente sabia que muitos alunos de faculdades procuravam a justiça para ter a sua matrícula renovada, né? Parece que hoje nem adianta mais isso depois dessa lei, não é? Mesmo assim, há muita ainda demanda judicial que a gente tem conhecimento. Eu até, como a gente já está há algum tempo na área acadêmica, né, a gente vivenciou assim um crescimento, uma maturidade das instituições de ensino com relação até à aplicabilidade da lei. Porque no início
o que acontecia? Os alunos, em especial em instituições de ensino superior, né? Os alunos, eles entravam, como até entram hoje, com uma identificação, né? Só que era uma identificação através da qual aquele que estava na portaria da instituição não tinha como verificar se a pessoa era adimplente ou não. Quer dizer, acabava entrando e tal. E isso acabou criando quase que uma jurisprudência, se a gente pode dizer assim, entre os alunos. Administrativa. Um costume que acabou punindo os adimplentes, né? Aí as instituições começaram a colocar catracas, onde os alunos, através de carteirinhas com um código de barra, entravam ou não. Aí surgiu outra discussão, na crescente, né? A questão do dano. A questão do dano põe lá a carteirinha, não passa, fica na frente, constrangimento e tal. E aí veio, até hoje, eu acho que a maturidade, tanto do que acontece hoje, até nas decisões, é justamente no sentido do cumprimento da própria lei, né? Mas mesmo assim a gente verifica na prática que inúmeros alunos ainda buscam a justiça para tentar complementar o curso, para tentar... Às vezes ele está no penúltimo semestre, vai ter Ele quer buscar a compreensão do judiciário, às vezes justificando através do que o próprio doutor Anderson falou, o doutor Waldson, que é essa imprevisão, essa situação momentânea que ele está passando e que vai haver um prejuízo para ele na carreira, enfim. Mas, de qualquer maneira, a legislação não permite. Claro. A gente tratou bastante de faculdade e eu acho que seria interessante se a gente pudesse tentar trazer esse assunto para escolas de ensino fundamental e como funciona isso, porque também, pelo jeito, a escola não é obrigada a aceitar uma rematrícula, se é que a gente pode chamar assim, uma matrícula para o próximo ano, se os pais da criança não tiverem pago as mensalidades do ano anterior. Obviamente, isso vai gerar alguns dissabores e até mesmo problemas maiores aí para a criança. Mas a instituição não é obrigada, então, a renovar a matrícula dessa criança. Gostaria, inclusive, de retomar o raciocínio que foi exposto pelo doutor Valim, no sentido de que nem todo constrangimento é ilegal. Né? Então, o constrangimento ilegal, por exemplo, é impedir o aluno inadimplente de assistir às aulas na vigência do contrato. Claro. Então, quando nós dizemos renovação de matrícula, estou renovando o contrato por mais 6 meses ou por mais 1 ano. E na vigência deste contrato, mesmo que eu tenha pago apenas a primeira prestação, na vigência deste contrato não pode ser interrompida a prestação do serviço. Impedir que o nome conste na lista de presença seria um constrangimento ilegal. Exatamente. Impedir que faça provas seria um constrangimento ilegal. Impedir acesso à documentação necessária para transferência para uma outra instituição de ensino é um constrangimento ilegal. Agora, uma vez encerrado o contrato, aquele semestre terminou, aquele ano terminou, e eu não consegui renovar porque estou inadimplente, impedir a minha entrada é um constrangimento legal. Porque a lei autoriza. Perfeito. Exatamente. E agora os telespectadores entendem, tudo tem um porquê, os telespectadores entendem agora porque todas as faculdades e universidades fazem contratos de 6 meses. Porque se o contrato fosse de 12 meses e o aluno pagasse só a primeira mensalidade, ele poderia tranquilamente assistir às aulas e fazer as provas durante todo o ano letivo. Com 6 meses, de janeiro a julho, o contrato termina em julho, ele é obrigado a fazer a rematrícula e aí tem que quitar todos os débitos anteriores. Não é isso, doutor Sérgio? Exatamente, é isso. Doutor, fazer uma observação. Existe a matrícula, na realidade é um contrato, feito a matrícula, estabelece um contrato entre a instituição e o aluno. Então, durante a vigência do contrato, como bem colocado pelo doutor Anderson, a instituição não pode obstar, ou seja, proibir que o aluno ele frequenta a escola em razão da inadimplência. Por que eu digo isso? Porque se a instituição ela obstar a frequência do aluno na escola, ele pode, consequentemente, ele pode pedir o abatimento do valor estabelecido no contrato, porque a instituição não está prestando o ensino, o serviço dela. E
ele está inadimplente em relação àquilo que ele, ao período, ao mês, né, que ele não conseguiu pagar, tal. Mas o contrato, ele permanece. Então, a instituição, ela dispõe de meios, de recursos legais para cobrar né, o contrato em si. Então, durante o período do contrato, a E se instituição... o contrato rezar, se o contrato disser que a partir de 2 mensalidades em aberto, a instituição pode rescindir o contrato? Não pode, não pode. Na verdade, a partir de 90 dias, pode ir para a meses. justiça para fazer a cobrança adequada por lei. Ok, Né? Então, mas não pode entrar com uma ação rescindir. de cobrança, com uma ação de execução do contrato após 90 dias da inadimplência, mas rescisão é impossível. Impossível. É uma Seria um cláusula constrangimento proibitiva, né? Nesse caso, uma cláusula proibitiva em Perfeito. detrimento de uma das partes, que no caso a parte mais fraca é o aluno, né? É o aluno. Exatamente. Em alguns momentos, em outros nem tanto. Bom, nós estamos terminando já esse segundo bloco também do Cidadania no Ar, hoje discutindo a questão de mensalidades escolares. Nós já voltamos para o nosso terceiro bloco para discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Até já!